Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Opinião Simone Amorim, onde todas as semanas falo sobre licitações, postando às terças-feiras conteúdo especial sobre a nova lei de licitações. Hoje quero falar com você sobre a dispensa de licitação no novo regime, tema muito importante. Te convido para se inscrever no meu canal se ainda não estiver inscrito e também a indicar o conteúdo para um colega que precise falar sobre a nova lei de licitações de forma simples e didática no dia a dia nesse ano importante para a transição do novo regime. Hoje, nesse podcast especial sobre dispensa de licitação, encaminhe inclusive o próprio podcast para os colegas que precisarem e você sabe deste conteúdo. Então, para falar um pouquinho sobre dispensa na nova lei de licitações, é importante que a gente entenda que as ações de governança necessárias à transição para o novo regime não podem em absoluto serem desprezadas. As novas regras, para a precificação, a definição de quem vai, então, conduzir o processo de contratação direta, enfim, a fase de planejamento que também se aplica aos processos de contratação direta, que também se aplica à dispensa de licitação em razão do valor, não podem ser desprezadas, ou seja, não podemos, tenho dito sempre em todas as oportunidades que tenho, adotar apenas o limite que é mais favorável da nova lei e continuar persistindo nos mesmos erros procedimentais da nossa conhecida 8666. Portanto, neste podcast, deixo para você mais uma vez a orientação necessária de que você precisa ir no seu órgão adotar as ações de governança prévias à transição para depois finalmente utilizar e ainda de forma ininterrupta todas as regras que são pertinentes ao novo regime, ou seja, em todos os processos que você vier a adotar a nova lei, e é necessário sim que adote o novo regime em uma ou outra licitação, migrando de um regime para o outro, durante todo este ano, como ação inclusive mitigatória de riscos, para atenuar as dificuldades que você vai encontrar a fazer aí a transição definitiva. Então, necessário e importante que você esteja utilizando sim a nova lei, mas após adotada todas as ações necessárias à governança, que são obrigatoriedades da alta administração no novo regime. E quais são essas ações de governança, então, que tanto se fala? E o que é que eu preciso, afinal, fazer para, enfim, aplicar a nova lei? Então, eu preciso adotar aquelas regras e premissas que eu devo capacitar, depois eu devo normatizar, padronizar, então, todos os procedimentos e reestruturar os setores e procedimentos, construindo um novo fluxo para o meu processo, a partir das boas práticas que a gente já aplicava na 8666, embora a maioria dos órgãos ainda não o fizessem, mas a União conhece bem as boas práticas, os últimos normativos que vieram sendo publicados a partir da Instrução 5/2017 da União já implementam as boas práticas, então aqueles órgãos que já estão, de acordo com o regime da Lei 8666, aplicando as boas práticas no seu processo de contratação, certamente sofrerão um impacto menor na transição para o novo regime. Então, muito importante que você adeque o seu processo a partir dessas ações de governança, constituindo a sua equipe de transição. Equipe de transição é importante e necessária para a migração de regimes. Não podemos falar num regime que nem se iniciou, está ainda apenas em fase de teste nesse período onde eu posso utilizá-lo concomitante, ou seja, numa licitação, um novo regime, numa outra licitação, volto para a Lei 8666. Então, não se pode pretender fazer essa migração
a partir de um regime que está há 30 anos praticamente vigente, que é a nossa Lei 8666, aos frangalhos, uma lei que não contém no seu bojo, na sua parte geral, as boas práticas, onde tudo aquilo que se foi construindo de bom está fora. Então, não se pode fazer essa transição sem riscos e sem adotar, então, de maneira mais segura, o processo de transição a partir da constituição de uma equipe que vai conduzir, vai estudar os melhores modelos de acordo com a sua estrutura, sem copiar os modelos e normativos do órgão vizinho, que vai analisar as necessárias alterações internas e que vai verificar esse normativo está de acordo com a nova lei, esse não está. Portanto, aquele normativo que não estiver de acordo com a nova lei precisa ser adaptado, aqueles temas que necessariamente a lei obriga, normativos internos, precisam ser regulamentados se não o foram. Se você não tem, então, portanto, por exemplo, um normativo que indica ao fiscal de contrato quando ele deve formalizar um relatório para inserir nos autos, qual o procedimento que ele deve adotar para fazer isso e qual o modelo adequado deste relatório, fatalmente você precisa construir esse normativo. E se você já tem, precisa necessariamente melhorar. Então, não vá com muita sede ao pote e faça da sua transição um processo seguro a partir das dicas que deixo aqui, utilizando o processo de dispensa de licitação de acordo com a nova lei, portanto, o limite, somente a partir da adoção das boas práticas. Então, comece pela transição, constituindo uma comissão, formalizando, então, aí um processo de capacitação, um cronograma de transição, inserindo um planejamento normativo e, inclusive, padronizando procedimentos e instrumentos. Se você gostou do meu canal, fique comigo aqui todas as semanas, não deixe de se inscrever se não estiver inscrito, me ajude a propagar o seu conteúdo a colegas que você sabe que precisem dele, e se você não estiver inscrito, então se inscreva. Forte abraço no seu coração, te encontro nas redes sociais e visite o meu blog Opinião Simone Amorim.